Não teve um sujeito que disse que eu contestei a lei da gravidade? Você diz que o Newton estava errado numa coisinha, eles acham, não. Então, se ele diz que ele está errado numa coisinha, ele é totalmente contra Newton e, portanto, ele deve ser adepto da teoria oposta. Né? Assim como eu digo, olha, até hoje você não tem provas cabais do heliocentrismo. Ah, então ele é a favor do geocentrismo. Eu digo, não, do geocentrismo também não tem provas. Eu digo, questão da teoria da evolução. Eu digo, olha, não há provas cabais da teoria da evolução, como não há provas cabais do design inteligente. Mas se você ouve só a primeira parte da frase, você vai dizer, se ele é contra o evolucionismo, então ele é a favor do design inteligente, etc, etc. Eu, para mim, de tudo que eu estudei até hoje, eu vejo que não vai haver provas cabais disso nunca na vida. Quer dizer, o número de fatos que seria preciso levar em conta para você provar ou a evolução ou o design inteligente, ou qualquer articulação entre as duas, é praticamente ilimitado. Se você quer provar o design inteligente, olha, para cada sinal de um design inteligente que você encontrar na natureza, você vai encontrar algum sinal de irregularidade e absurdidade junto. Você vai encontrar o paradoxo, sempre. Isso nunca vai acabar. Então, eu acho que, por definição, toda teoria abrangente que diga respeito à totalidade da realidade, né, só pode ser defendida num terreno puramente lógico ou metafísico, mas você dizer, vou fazer uma ciência experimental da totalidade, falar, isso não faz sentido, é uma expressão, a própria expressão não quer dizer nada. O mundo, porém, dá voltas. Aristóteles não levava a sério o método matemático porque não acreditava que nada na natureza se conformasse exatamente a qualquer medição ou regularidade inflexível. Para ele, o método certo para o estudo da natureza era a dialética, que não leva a conclusões lógicas perfeitas e acabadas, mas somente a probabilidade razoável. Ora, o que é a dialética? A dialética é confrontação de hipóteses. O que é confrontação de hipóteses? É o método científico. O método científico não passa disso. Você vai confrontar hipóteses para ver qual daquelas se realiza na realidade dos fatos. Não é isso? Então, no que diz respeito à sua lógica interna, a dialética de Aristóteles era um método científico. Só faltava uma coisa nela, o método matemático, no qual ele não acreditava. Mas por que ele não acreditava? É simples. No tempo dele não havia matemática suficiente para lidar com coisas incertas. Isso só veio aparecer graças ao próprio Newton e Leibniz, que desenvolveram o quê? O cálculo, que é provavelmente a descoberta lógica mais sensacional de todos os tempos, que lhe permite lidar com elementos incertos e inapreensíveis, por assim dizer. Tá certo? Então, o desenvolvimento da física quântica no século XX mostrou que as leis inflexíveis da física newtoniana só valiam para o quadro das aparências macroscópicas. Ou seja, todo aquele mundo constituído de relações matemáticas exatas, tal como Newton havia descrito, correspondia somente, vamos dizer, a uma casca, a uma aparência do mundo. Quer dizer, a aparência que era comproporcional à percepção humana. Se você fosse mais fundo na estrutura da matéria, você viu que aquelas leis de Newton já não se aplicavam mais. A coisa deixava de ser, vamos dizer, mecanicamente exata e entrava no reino do quê? Da incerteza e da probabilidade. Então, isso quer dizer, acabaram confirmando o que Aristóteles dizia. Ou seja, só existia exatidão matemática numa certa faixa ou numa superfície da natureza que era comproporcional à capacidade de percepção humana. Se você fosse para o mundo do enormemente grande, do enormemente pequeno, isso aí desaparecia e você caía exatamente no mundo da inexatidão, da incerteza, como dizia o próprio Aristóteles. O desenvolvimento da física quântica no século XX mostrou que as leis inflexíveis da física newtoniana só valiam para o quadro das aparências macroscópicas, mas que a matéria, na sua constituição mais íntima, admitia irregularidades e imprevistos que só podiam ser apreendidos numa ótica probabilística. Tá certo? Então, isso é o mesmo que dizer, o método da física quântica é o mesmo método de Aristóteles, exatamente o mesmo, tá certo? Só que reforçado por recursos matemáticos que Aristóteles nem podia imaginar no seu tempo. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Você está dirigindo o seu carro e daí tem uma placa lá, top. E você vai diminuindo
a marcha do carro, diminuindo, 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 e parece que parou. Mas daí abriu o sinal, você continua andando. E daí chegou a polícia para você e diz, você não parou. E você diz, eu parei. Ele diz, não, você apenas diminuiu a sua velocidade, mas você não parou completamente. Você estava andando ali assim, 1 milímetro por hora. No tempo de Aristóteles não havia meio de calcular isso, mas a invenção do cálculo por Newton Leibniz permitiu chegar a esses requintes, tá certo? Então, todo o método da física quântica é o método dialético de Aristóteles, fortalecido por instrumentos matemáticos que o coitado Aristóteles nem poderia de longe ter imaginado. Então, é o método de Aristóteles e não o de Bacon, Galileu e Descartes. Embora, é claro que sem a descrição do universo macroscópico feita matematicamente por Galileu, Newton e pelo próprio Descartes, a descoberta dessa outra faixa mais profunda, onde reina a incerteza e o probabilismo, seria impossível. Tá certo? Então, primeiro foi preciso criar, vamos dizer, a descrição macroscópica do mundo, que é matematicamente exata, para depois se descobrir embaixo dela uma outra faixa mais profunda, onde as coisas não se passam dessa maneira. De modo que a física de Newton ela nunca foi superada. Ela continua vigorando. Quer dizer, o universo das aparências macroscópicas continua funcionando como Newton diz que funcionava. Só que ele não é a realidade da matéria. Ele é apenas um sistema de proporções entre a percepção humana e o universo exterior. Tá certo? Quando você entra naquelas faixas que a percepção humana não capta, mas que estão lá, então vigora o probabilismo. Então, da física newtoniana surge, dizer, como último rebento da física newtoniana, surge a teoria da relatividade de Einstein. E nós sabemos que até hoje o pessoal não conseguiu articular direito o relativismo de Einstein com a física quântica. Quer dizer, Einstein odiava a física quântica. Foi aquela famosa frase dele, Deus não joga dados com o universo. Parece que joga assim. Então ele quer dizer que tudo deveria obedecer às leis matemáticas inflexíveis e eternas. E, infelizmente, os experimentos da física quântica, repetidos milhões de vezes, provaram que a coisa não é assim. E que não somente existe essa variabilidade e imprevisibilidade, mas existe a interferência do observador. Quer dizer, certos fenômenos que só se verificam quando tem alguém olhando. Isso aí foi comprovado milhões de vezes também pela física quântica. Então, até hoje nós vivemos no mundo da dupla realidade. Existe a realidade macroscópica, que funciona mais ou menos como Newton disse, com os acréscimos e aperfeiçoamentos que lhe foram dados por Einstein, e existe o outro mundo da física quântica, onde tudo funciona de uma outra maneira. O grande sonho dos físicos é chegar à teoria unificada, quer dizer, articular uma coisa com outra. Eu não sei como eles poderiam fazer isso e eles também não sabem. Então, este é o ponto em que nós estamos hoje. Nós estamos no mundo da dupla verdade. Você tem uma verdade macroscópica, outra microscópica, e ninguém sabe como uma se articula com a outra. Então, Aristóteles, portanto, não estava realmente errado. Apenas ele não tinha os instrumentos matemáticos para expressar numa linguagem quantitativa a sua noção de um universo probabilístico. Esses instrumentos, por ironia, vieram a ser criados justamente pela ciência moderna que desbancou temporariamente a física aristotélica. Quer dizer, quem acabou com a física das qualidades? Foi Descartes e Newton. E quem inventou o cálculo? Foi Newton. Junto mais ou menos contemporaneamente a Leibniz. Então, na mesma hora em que Newton estava desbancando essa física medieval, ele estava criando um instrumento matemático que iria mais tarde restaurá-la. É claro que hoje em dia a média dos profissionais da área científica não tem ideia dessa história. Então, se você chegar para um professor da USP, por exemplo, e disser, olha, a física que você está praticando, ela não é newtoniana, ela é aristotélica. Ele não vai saber, ele vai achar que você está completamente louco. Tá certo?
porque, vamos dizer, não faz parte da formação científica o sujeito conhecer a história do desenvolvimento da ciência que ele está praticando. Então, frequentemente, esses camaradas eles serram o galho onde estão sentados, eles não sabem de onde as coisas saíram. Claro que pode haver uma outra faculdade onde isso seja realmente ensinado com a atenção que merece. Mas o fato é que, para o indivíduo praticar uma ciência de maneira profissionalmente idônea, ele não precisa saber a história daquela ciência. Porque a história será composta de vários erros que foram abandonados, e isso aí já não interessa mais. Então, ele vai pegar a ciência no seu estado atual e pronto. Quer dizer, não vai saber situar aquilo historicamente. Você vê que nem em geral a gente vê eu vejo por reações a coisas que eu digo, as pessoas não sabem sequer distinguir entre o que é uma ciência e o que é a história da ciência. Eles dizem, o Olavo está dando palpite em física. Eu palpite em física não dei nenhum, eu estou dando palpite em história da física. Pô. Uma coisa não tem absoluta, são especialidades tão radicalmente diferentes que você pode perfeitamente estudar uma sem a outra. Você pode estudar a história da física sabendo muito pouco de física. Tá? Você pode saber assim, a física da escola secundária e aí daí você vai entender o desenvolvimento da física. Tá certo? E do mesmo modo você pode saber muita física e não ter a menor ideia de como aquilo se formou e de onde saiu, né? E quais foram, por exemplo, as alternativas abandonadas e, sobretudo, se essas alternativas abandonadas ainda podem ter alguma utilidade no futuro. Sem a arte do cálculo, descoberta por Newton e Leibniz, a física quântica seria impossível. Mas desde o advento desta última, o abismo que separava o probabilismo aristotélico da física matematizante foi transposto. Um pouco mais adiante, uma releitura da física de Aristóteles demonstrou nela, por baixo de erros de detalhe, por exemplo, quanto às órbitas planetárias, que ele acreditava que eram rigorosamente circulares, tá certo? Uma metodologia científica geral bastante fecunda e compatível com as exigências modernas. Na celebração dos 2.400 anos do seu nascimento, em 1991, Aristóteles provou que era até mais popular entre os cientistas do que entre os filósofos de ofício. Isso aparece claramente na antologia organizada pela Unesco, que já Pensée avec Aristote. Foi publicada em 91. E a maior parte dos contribuintes ali não são professores de filosofia, são cientistas, são físicos, biólogos, etc. Eles que estão interessadíssimos no quê? Na leitura da física, entendida não como ciência da natureza, mas como metodologia da ciência. Então, foi a grande descoberta. Peraí, isso aqui não é um livro de física, só se chama física, mas é um livro de metodologia da ciência. E essa metodologia, nas suas linhas gerais, não só está certa, como expressa exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje. Eu acho que isso não chegou ao Brasil até hoje. Você fala dessas coisas, né? A pessoa não sabe do que ele está falando, né? E às vezes ficam escandalizadas. Então, E no livro O Enigma Quântico, o físico Wolfgang Schmidt demonstrou que todas as chaves conceptuais para uma fundamentação filosófica da física quântica já estavam dadas com séculos de antecedência na escolástica de Santo Tomás de Aquino. Era a vingança completa. Não há um só historiador da ciência hoje em dia que ignore que foi exatamente assim que as coisas se passaram. Mas nas universidades brasileiras parece que essas novidades velhas de meio século ainda não chegaram. Ora, você vê que o que justifica, vamos dizer, esta arrogância cientificista, que diz, por exemplo, que todos os fenômenos da consciência humana podem ser explicados pela fisiologia do cérebro, se não uma interpretação histórica errada. A pessoa não sabe como foi exatamente o desenvolvimento efetivo nas origens da ciência moderna. Então, ele acredita piamente que a ciência moderna ela é, quer dizer, o reino da observação matematizante de modo onipotente, que vai poder resolver tudo isso aí. Tá certo? Mas, acontece que aí você entra numa série de contradições. Por exemplo, você pode descobrir que um ou outro ato de consciência humana depende do cérebro. Claro, é evidente que algum tem que depender. Mas o que se usa aí como definição de consciência é uma definição restritiva, quer dizer, a consciência fica reduzida à simples notificação de alguma coisa.